Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar recebendo aqui todos vocês. É uma noite muito especial para a gente. A possibilidade de estar exibindo essa mostra com tanto carinho da nossa querida Glenda, junto do Ari, né? E, para quem não me conhece, tem algumas pessoas, eu acho que são de fora. Eu estou na coordenação aqui do MS, né? E esse é uma possibilidade, né, que a gente já teve aqui com a Glenda de exibir o café, né? E na reabertura da casa, e realmente nos traz muito orgulho, né, de ter a Glenda, a nossa Poços Caldense, né, que está ganhando aí todo esse sucesso, enfim, nessa trajetória de cinema. Então, muito orgulho de tê-la aqui, Glenda. Também o Ari, claro. E estamos hoje com a presença das atrizes, né, do filme. Muito obrigado pela presença. Eu vou pedir a Márcia, que é a nossa... Márcia do MS São Paulo, que vai fazer a apresentação do cinema do MS, né, Márcia? E ela vai, então, fazer as devidas apresentações e chamar o pessoal lá na frente, né? Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. E estamos agora, todo mês de agosto, até o final de agosto, né, com a exibição, acho que são 5 filmes, né? E Márcia, acho que vai poder abordar melhor. A gente já deixa o convite a todos para que prestigiem, que é muito importante para a gente, né? E principalmente para os atores, para toda a equipe, né? A nossa força, a força do cinema brasileiro. Isso é muito bom para todos nós, né? Por favor, Márcia. Obrigada, Haroldo. Olá, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Márcia Vaz, eu sou programadora do cinema do IMS, e desejo a vocês boas-vindas à nossa sala, estimada Sala de Cinema de Poços de Caldas, que completa agora seu 6º mês, 7º, entrando no 8º mês de programação. E como Haroldo disse, é uma alegria muito grande voltar com a exibição dos filmes de Ari e Glenda, que estiveram conosco presencialmente, a Glenda, com o filme Café com Canela na abertura da sala em janeiro desse ano. Para hoje, a gente abre a mostra Cinema Cachoeira, os filmes de Ari Rosa e Glenda Nicásio, com a exibição do filme Até o Fim, com a direção da dupla homenageada dessa retrospectiva. Para nós do MS é uma honra e um privilégio recebê-los aqui, não só recebê-los presencialmente, mas poder abrigar e difundir a obra cinematográfica, porque dialoga diretamente com uma das propostas que a gente tem na programação do cinema da instituição, que é esse olhar para a vida cotidiana de todos os brasileiros. E todos os brasileiros estão incluídos, inclusive as pessoas, principalmente as pessoas comuns, as pessoas do dia a dia, a conversa, como eles mesmos dizem, a conversa da mesa do bar, a cerveja e tudo isso. Enfim, hoje a gente tem 2 presenças muito especiais também, que são de Arlete e Valdias, que são atrizes fundamentais para a narrativa construída por Ari, por Glenda. Elas estão, se eu não me engano, em todos os filmes, se não em todos, praticamente todos. E eu vou chamá-los aqui na frente para dar uma palavrinha antes da gente começar a sessão. Nessa mostra, a gente tem a filmografia de longas completa, que é Café com Canela, de 2017, Ilha, de 2018, Até o Fim, que a gente assiste agora, que é de 2020, Voltei, de 2021, Na Rédea Curta, de 2021 também,
em Munguzá, de 2022. A mostra se deu em detrimento ao lançamento comercial dos filmes Ilha e Munguzá, e esses filmes entram no circuito, então eles têm mais exibições. Os demais, que são anteriores, vou pedir para que vocês fiquem atentos à programação, porque eles passam apenas uma vez. Eles podem ser vistos, os filmes da mostra, até o dia 24 de agosto. E, encerrando, eu falei 2 minutos atrás que eu estava encerrando, mas eu prometo que eu estou. Também, junto com a mostra, a gente tem a publicação da revista de programação mensal do cinema do IMS, que é essa daqui. Eu estou com muita coisa na mão, mas eu quero mostrar para vocês que é essa revista. Ela tem um texto encomendado da Kênia Freitas sobre a mostra do cinema Cachoeira, e a gente também tem um texto muito afetuoso e bonito escrito por Glenda e Ari. Nessa programação da revista, a gente tem sinopses estendidas, links para entrevistas anteriores, enfim, para quem tiver interesse a fim de conhecer mais sobre a produção da dupla, não somente os filmes, fica uma boa oportunidade. Temos também o catálogo da mostra, que foi produzido especialmente para essa ocasião, essa itinerância de mostra. Então, a distribuição dos dois é gratuita e tem aqui em cima, para quem ainda não pegou, na entrada do IMF. Bom, sem mais delongas, vou chamá-los aqui para apresentar a sessão para vocês. Após a sessão, a gente tem um debate. Vou pedir para que vocês fiquem, porque vai ser muito bom. Obrigada, boa noite, boa sessão. Boa noite. Bom, vou começar falando que a Mostra Cinema Cachoeira, os filmes de Ari Rosa e Glenda Nicásio, é um projeto contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia. A Elo Studios e a Rosa Filmes agradecem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria Cultural via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar de 2022, e sem esse apoio não poderíamos ter esse evento hoje. Então, um salve para as políticas públicas do nosso país. Posso dizer especialmente, assim, é uma sessão que tem um lugar único, justamente por ser casa. Eu agradeço ao Instituto Moreira Salles, a Márcia, que sempre está nos possibilitando estar presente, toda a equipe que colabora para que a gente esteja aqui exibindo os filmes. Agradeço muito aos meus amigos, à minha família, aos meus pais, à minha irmã, que estão aqui especialmente. Acho que é uma noite muito especial. E é bom, né? A gente fica produzindo longe de tanto tempo, então é bom também poder voltar e apresentar um pouco do que a gente está fazendo lá, né? Desses 2 mineiros. E com essas 2 pessoas que são nosso elenco, nossa família lá também, nos acompanha, confia, são atrizes incríveis que estão em toda a trajetória da Rosa Filmes. Então é um prazer tê-las também aqui com a gente, sintam-se em casa. Boa noite, muito feliz de estar aqui, agradecer a presença. E é muito bom poder compartilhar aqui em Poços, no sul de Minas. Eu também sou do sul de Minas, sou de Pouso Alegre. E nem vou falar muito porque... Mas lembrando também que amanhã tem oficina, né? A partir das 2 horas. A gente vai fazer uma oficina de cinema interior, né? Para refletir sobre essa produção que tem sido realizada no interior do Brasil, especialmente a nossa, que a gente tem mais intimidade. E também quem se animar, serão bem-vindos. Boa noite. Eu fico muito agradecida, né, em estar aqui junto com meus irmãos mineiros, que chegaram lá na Bahia, se apossaram na minha casa, na minha cozinha, né? E muito legal, né, participar e ver esse crescimento deles, né? Saem daqui tão novinhos,
né? E aí chega lá e na Bahia faz essa revolução toda e aí o Brasil toma eles. Eu só tenho a agradecer por todo o convite que ele nos faz, certo? Então, assistam, gostem, mas é para gostar, não é para dizer que não gostou, certo? Então, muito obrigado e é isso aí, vamos para frente. Boa noite, gente. Eu confesso que eu estou muito mais emocionada e diria até um tanto nervosa do que os nossos diretores, né, autores. Eu estou muito feliz nesse momento, que eu acho que é um momento de celebração, de brinde. E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esses dois jovens cineastas promissores que saíram daqui, trilharam seus próprios caminhos e estão realmente tomando o Brasil e o mundo. As obras são lindas, sim, Márcia, eu sou uma privilegiada de fazer parte de todos os filmes e, modéstia à parte, os filmes são lindos, são incríveis, vocês devem ver, prestigiar e propagar ao Brasil e ao mundo. Vamos assistir, depois a gente bate um papo e vocês vão ver que eu estou correta. Um beijo no coração. Obrigada por terem ficado. Vou chamar aqui Arlete, Val, Ari, Glenda, por favor. Ficou bom. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Como eu disse no início, é um prazer, uma honra, um privilégio poder receber vocês e os filmes aqui no IMS Poços, poder colocar na sala de cinema essa produção tão importante para o cinema brasileiro, ter essas atrizes. Eu não tenho nem adjetivo para descrever vocês, porque vocês são extasiantes, enfim. Obrigada ao público por ter ficado. A gente está aqui no debate do Cinema Cachoeiro, os filmes de Ari Rosa e Glenda de Castro. A gente acabou de assistir até o fim, também dirigido por Glenda e Ari. E a ideia aqui hoje é ser mais um bate-papo com vocês do público também. E a gente tem 1 hora para ir conversando. Eu queria começar falando um pouco sobre enfim, a gente fica muito impactado e absorvido pelo filme que a gente assistiu agora. E é um filme, como a obra inteira de vocês, muito pautado e seguido pela palavra, pelo texto, que é bastante denso, com muitas nuances, esse lugar do encontro, dos traumas, da alegria, da celebração, e tudo vai e volta com bastante maestria. Eu queria que tanto Ari quanto Glenda falassem um pouco sobre direção e texto, e vindo na sequência, Arlete e Val falando da intensidade de atuar esse texto. Porque, enfim, tem cenas longas, e aí, assistindo agora, a gente fica um pouco em dúvida se absolutamente tudo é texto ou o que tem de improviso ali para engatar, porque não tem um momento não tem escorregada, tem uma intensidade contínua. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então,
falando do texto, né? Trazendo o primeiro texto, depois traz a questão da direção e as atrizes falam sobre a experiência com o texto. Tá bom. O texto, acho que é uma forma bastante democrática de acessar o público. Eu acho que isso faz parte. No cinema a gente aprende logo no início, e eu sempre achei isso bastante elitista, que a palavra é a última coisa que se usa. Primeiro a imagem, depois a subtração, depois tem uma hierarquia toda e a palavra é a última coisa. Num país em que primeiro a gente foi alfabetizado no audiovisual por novelas, onde a base é a palavra. O envolvimento se dá pela palavra. E segundo, que a gente mora no Recôncavo da Bahia, onde a oralidade é o que impera. Onde se foi negado por muitos anos a educação formal e onde as manifestações religiosas, não só o candomblé, mas também as evangélicas, as católicas, se dá pela palavra, pela continuidade da palavra. Então, eu achava que era uma possibilidade. Eu nunca achei o diálogo, a fala, o monólogo, a expressão do verbo através da fala como algo problemático. Tanto pela forma com que a gente aprende no audiovisual, como também o que se nega, né? Mas também é uma forma econômica. E aí isso é uma parte importante. O Até o Fim eu escrevi em 2019, sei lá, em abril. Em maio a gente estava gravando, porque era uma urgência que a gente tinha, né? 2019, para quem tem memória, foi um ano bem difícil, né? Em geral. Então a gente estava gravando, tinha essa ânsia de gravar, sem dinheiro. A gente pegou o dinheiro que a gente ganhou do Café Canela em sala de cinema, e em vez de a gente fazer uma viagem gostosinha para a Europa, resolvemos fazer um filme, porque a gente é muito legal. E aí fizemos o filme, foi muito rápido, a edição, tudo. E é uma forma, se você não tem dinheiro, a palavra é uma possibilidade de eu criar imaginação. Eu não tenho dinheiro para fazer um flashback da história delas. Para elas falarem alguma coisa e depois mostrar uma imagem bonita dela. Não tinha dinheiro para isso. A gente precisava fazer um filme que se passasse numa noite, com 4 atrizes, 8 pessoas na equipe. Né? Então, assim, se impunha essa questão. E aí eu jogo para o espectador também imaginar. É a forma, né, mais próxima que eu posso fazer com que vocês imaginem o passado dessas personagens, é elas contando. Então, assim, nesse caminho que a palavra se coloca assim, muito presente no filme. Mas a palavra tem corpo, e acho que isso também é muito importante. A palavra não é dita por mim. A palavra é dita por Bel, por Geralda, por Rose, por Vilmar, que são interpretadas, né, por essas 4 atrizes que se apropriam também da palavra. Então não é dizer que a palavra escrita é a que está na boca delas, porque até a que está escrita sai completamente diferente na construção, nessa cocriação, né? A gente cocria quando o personagem é escrito, na sequência vem o olhar do diretor, que vai escolher quem é o ator, que vai escolher como vai ser filmado, que vai escolher junto com a fotografia, todo esse lance. Mas depois é dado para aquele que vai dar vida, né? Que vai dar alma para a palavra, que vai dar alma para a imagem, que é o ator, que é que vai assumir a palavra, seja ela trazendo novas palavras, seja ela usando daquela palavra com o seu corpo, que dá uma sensação completamente diferente, né? É diferente esse mesmo texto ser feito por uma atriz ou por outra, ou, né? Então acho que assim, quando a gente escolhe, a gente também escolhe dividir a criação. Então, assim, foi muito bom poder dividir essa criação, né? E eu sou muito feliz por poder dividir essa criação com a Arlete, com Val, com Maíra e com Dina. E o Até o Fim tem uma... Ih, vou puxar mais um pouquinho. Aproveita, porque já tá frio lá fora. Né? Elas saíram achando que tá vendo. Vai dar certo. Já deu. Vai da Cinderela. O Até o Fim tem uma coisa interessante que elas são da mesma família, né? E isso foi um grande laboratório, assim, né? Porque elas tinham uma vivência, uma intimidade, que o roteiro joga muito com coisas que são muito frescas, né? Muito, às vezes, do não dito. Por mais que tenha muita palavra, ainda tem muito do não dito, né?
eu acho muito visceral a nuance assim, de temperamentos e de emoções que o Até o Fim traz, né? E de coisas muito duras, de um sangue fervendo ali, que é na cara, né? Até porque a câmera está o tempo todo na cara das atrizes, né? O que mais nos interessa, né? São essas pessoas, são essas mulheres. Então, eu acho que o fato da gente ter escolhido uma família, né? As duas são irmãs, a Maíra, que faz a Bel, é sobrinha, e Jenny, que faz Vilmar, dentro dessa construção, dessa estruturação de ser uma pessoa que vem de fora, né? Então isso também contribuía. Os nossos ensaios, eu acho que o texto do Ari, cada vez mais, acho que no Até o Fim, acho que a gente assistiu ele semana retrasada em Salvador, a segunda vez que a gente está vendo ele no cinema, assim, recentemente, e eu acho que cada vez mais o texto tem crescido, assim, para mim, né? Essa visceralidade, assim, do roteiro, e que foi muito bem desenhada, porque tá tudo ali, tá tudo já escrito, tudo já tá dado, tudo já tá combinado, mas Até o Fim a gente teve muitos ensaios na casa delas, assim, na cozinha delas, né? Então a gente ia, às vezes, num sábado de manhã para ensaiar, ficava no sábado, durava o dia inteiro de ensaio, e isso acabava virando o cenário, né? A casa de ensaio também virava uma grande família, assim, né? A gente ensaiava com câmera, e indo fazendo negociações com o roteiro, com o texto, né? Porque tinha coisas que tinham expressões que são muito delas também, né? E que isso vai sendo colocada desde os ensaios, assim. Então, com certeza é um impacto grande ali de escrita e de uma escrita expressiva também, assim, né? Espontânea, que surge da vivência delas também. E uma coisa importante, foi escrito para elas, né? Foi escrito para elas, né? Já na escrita já tinha pensado em Val, em Arlete, Maíra. Então também você já tem embocadura do ator, principalmente a Arlete, que já tinha trabalhado com a gente no café, no Ilha. Então, assim, quando eu escrevo para a Arlete é a coisa que eu mais gosto de escrever, porque tanto ela está em todos os filmes nossos, porque quando eu boto a Arlete, eu vou escrever para a Arlete, eu já ouço ela falando no meu ouvido. Eu já sei a palavra que cai gostoso na boca dela, aquela palavra que, sabe, a Arlete falando isso funciona, dá graça. A Arlete falando isso emociona. Né? Então, assim, é muito gostoso. Com o Val também, não voltei. Quando eu escrevi Voltei, já estava muito mais, né? E, tipo, já tinha, né, Val também, a embocadura dela. Eu acho que essa construção também é bem gostosa, assim. Quando você sabe quem é que vai falar, quem vai interpretar, né? É bem legal. Como eu acho que cabe aqui, vou ficar um pouquinho, mas como eu acho que cabe aqui, mais uma vez eu quero realmente agradecer por estar nesse momento, nesse lugar, nessa casa, comungando dessa arte com essas pessoas, com essa família. Agradecer a esses presentes, né, que nos foram dados. Acho que vocês são dois grandes presentes, e comungar disso como vocês. Eu precisava dizer o quão eu sou grata aqui, neste lugar, nesse espaço. Dito isso, a questão da palavra, a palavra é muito forte, ali tem textos muito densos, histórias muito intensas, né, e essas histórias precisam ganhar corpos, assim, e falas reais que caibam na boca dessas personagens, dessas pessoas. Sobretudo, a gente precisa acreditar, precisa comprar esse texto como nosso. E como ele falou, a questão do lugar onde nós estamos vivenciando e trabalhando, eles compondo, que Cachoeira, tem muito da força dessas pessoas, desse lugar, da forma da fala, né? Em se tratando de Bahia e de Salvador, a gente brinca e diz que tem dialetos, e realmente nós temos a nossa língua portuguesa, nós temos o baianês, e nós ainda temos trejeitos. Dentro da minha família, foi importante, Glenda, trazer isso aqui, porque nós duas somos irmãs, e Maíra é sobrinha, e a gente tem brincadeiras, e ali está, assim, a pergunta foi se temos cacos, sim, mas é de tão próximos. Eu percebo ali, nas quatro, figuras até de griots, né? Representando os griots, os nossos antepassados, contando as nossas histórias, essas histórias que são vivenciadas dentro de tantas famílias, né? Histórias que são de verdade ditas, discutidas ou levadas ou à delegacia, ou a um consultório, ou mortas e enterradas. E essas histórias, eu sempre digo para ali que foi de uma ousadia incrível de trazer à tona, trazer para o telão do cinema e desvendar, descortinar
né? Esse tipo de assunto que nunca se viu tão assim de frente, né? E aí as atrizes trazem isso no seu corpo, na sua fala, buscando esse jeito, com essa relação, essa inter-relação que nós temos, esse favorecimento de ser família, de estar em casa, de ter criado junto, ter construído junto, ter uma câmara o tempo todo trabalhando, jogando conosco, para que a gente tivesse uma certa intimidade e não ficássemos tímidas para trabalhar, nos favoreceu muito, e a construção foi feita nesse sentido. Então o texto deixa de ser de Ari para ganhar propriedade, ganhar corpo na voz dessas atrizes, através dessas vivências, dessas experiências. O frio começou. É isso, né? A questão como você pergunta, a questão da improvisação. Nós nos apropriamos do texto de Ari. Primeiro a gente fez a leitura, toda essa leitura lá em casa, como eu acabei de dizer, e quando você se apropria do texto, você se apropria da palavra, e nós já temos isso, como a Lédia acabou de dizer, né? O nosso dialeto próprio se tornou mais fácil para a gente, se tornou muito mais fácil para poder jogar para o público entender e saber que essa história, por ela ser densa, ela não tem fim. Ela não tem fim. A gente está aqui falando, mas lá fora está acontecendo, né? Então, é um texto que ele faz, mas que a gente se apropria de tal forma para chegar a ponto das pessoas entenderem que isso é uma coisa muito séria, né? E que nós precisamos nos preparar para que essas mazelas, de novo, não venham acontecer com tanta frequência. Né? Eu acabei de dizer que a gente está aqui falando, mas é minuto, segundo, horas, e está acontecendo lá fora, que a gente não sabe, mas lá fora já está acontecendo. Né? Então, a gente fez de tudo com esse texto, nos apropriamos para chegar até o público e o público entender tudo que a gente passa através do corpo e através da fala. Acho que eu desliguei de vez, mas vamos lá. Desculpa. Isso fica muito marcado e presente no filme, essa relação orgânica do texto, da atuação, da direção. Por isso até essa dúvida se havia improviso ou não, porque... É diferente. Improviso não tem... No cinema não tem como ter improviso. Sim. Que é uma coisa que a gente falava muito assim, se colocar a palavra tem que ficar para sempre. Né? Tipo assim, porque a gente... Bom, primeiro é uma criação, né, de quantas vezes a gente fala que ela fala, quantas vezes ela tem que ser falada igual, e é uma câmera que vai sendo gravada de várias formas. Então, assim, nos ensaios traziam-se coisas que ficaram permanentes no roteiro. Mas na hora não tem, assim... É aí que eu queria chegar. Obrigada por ter amarrado melhor que eu. Vamos abrir para perguntas, colocações. Ali, por gentileza. Só um minutinho o microfone, porque a gente está gravando, senão não grava a pergunta. Boa noite, parabéns pelo filme, pelas abordagens, né? E eu fiquei muito impressionado com a trilha sonora. Gostaria de saber como foi a construção. É engraçado, porque é um filme com pouca música. Que as músicas elas têm um lugar de entrada, né? Que eu acho que toca tanto na emoção, porque na verdade é uma música só, que é o Até o Fim, do Arnaldo Antunes, e 3 versões, são 3 desdobramentos da música. Então a gente contratou um cara muito legal, que trabalha com acordeon e tal, então toda a base da trilha é o acordeon, que depois vai vir no final, né? Faz esse amarramento final. E são 3 músicas só, que entram em momentos tão específicos assim, que faz com que
elas ficam registradas, assim. Café com Canela, por exemplo, que é o nosso filme anterior, deve ter, sei lá, umas 20 músicas, tem várias inserções musicais. E às vezes, por conta, né, de não entrar no lugar certo, a gente até passa sem perceber. Então, assim, é um trabalho que é bem legal, assim, tipo, porque também ela entra quando o silêncio é dado, que quase o tempo todo está se falando, né? Então, quando dá aquele silêncio, a música entra. Acho que ela vem, às vezes, para trazer emoção, para trazer um afago. Eu gosto muito, quem sabe seja o que eu mais gosto, na hora que apaga a luz, que tem primeiro ela conta uma história de terror, que vem, né, com esse desenho do humor, o desenho infantil, eu acho bonitinho, porque as três ficam com cara de criança mesmo, assim, contando a história, tem uma coisa assim, muito legal. Mas aí quando ela vai contar aquela história de terror, que é a história dela, que até então ninguém sabe, a música entra e não dá nem margem pro humor, né? Então, assim, ela vem de um jeito tão emocional para a personagem que desloca completamente o espectador. A gente sai daquele lugar do humor, da história do vermelho, do cachorro, e entra num lugar de não entender muito bem, porque não foi dado, né, pelo filme, mas você entende que alguma coisa tem ali, alguma emoção está ali, porque a música ela vem fazendo esse desenho. Então, assim, eu acho muito legal falar isso, porque é um filme com pouca trilha musical, mas realmente eu acho que assim, a edição acerta muito né, na entrada das músicas e como elas entram. Assim, eu acho que isso causa esse impacto, essa sensação que você fala. Eu gosto também. Eu sinto que a música entra de... Desculpa. Eu sinto que a música entra de maneira pontual, né? E marcante. Assim, pontual, contundente e marcante. Então, é muito significativa a forma como ela entra. Apesar de ser em poucos momentos, mas são momentos fundamentais e comunga muito contexto. Boa noite. Parabéns. Você está falando que você está agradecendo. Eu quero agradecer também por estar vivendo esse momento, estar vendo vocês aqui, né? É muito legal quando a gente vê. No cinema tem essa distância, você vê o artista ali, né? E você vê o filme, aí você olha para o lado, a pessoa está aqui. É muito emocionante. Eu já tinha assistido esse filme, acho que era um período da pandemia, e aí assistindo agora de novo me pegou num outro lugar, assim, porque aí eu já não tinha essa coisa da surpresa, então eu fiquei muito realmente preso na palavra, assim, e é muito emocionante realmente como vocês fazem. Agora vocês falaram que vocês são irmãs, eu falo assim, a cena da briga, a troca ali, né, vai trazendo muita gente para essa realidade. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica, assim, né, a gente vê que vocês usam uma única locação na maior parte do tempo do filme, assim, quantas diárias foram, né, e desse tempo, né, e quantas câmeras, né, que a gente vê que quase que, em alguns momentos, parece que a câmera tá bem ali na mão, né. Eu acho que para as atrizes é um tipo de filme que é uma delícia, né, que você tem esse espaço da atuação, né, que geralmente no cinema quase que não existe, né, porque é tão decupado tudo que a gente fica assim, para onde que tá, né. E aí é gostoso de ver o filme, porque a história prende, a gente quer saber do que é que está acontecendo, né? Enfim, obrigado. O Até o Fim também acho que é o primeiro roteiro que na Rosa Filmes, né, que a gente começa a escrever, a Ari começa a escrever muito com esse pensamento da produção executiva, né? Justamente porque ele é um filme que surge em um momento em que a gente não tinha nenhum apoio financeiro e tinha uma necessidade, uma urgência muito grande de gravar ao mesmo tempo. Então, ele já escreve pensando naquela locação, assim, né? Numa locação que é um bar com uma cozinha, uma mesa, na beira da praia, e que isso seja o suficiente, né? Porque a gente sabe também que cada cenário novo é um deslocamento, né? E no cinema tudo é dinheiro, assim como diria a Bel, com o Oscar, é tudo muito dinheiro, né? Não é fazer uma moqueca numa única cozinha, né? Cada ambiente, às vezes para um mesmo filme, para uma mesma sequência, você vai para cidades diferentes, né? Enfim. Mas esse não é a nossa possibilidade, porque a gente faz um cinema independente, e um cinema independente que aposta na linguagem acima de tudo, né? Então, o fato dessa locação já ser prevista em roteiro é uma coisa que foi a única forma desse filme ser viabilizado, digamos assim.
E essa câmera, né? Eu acho que desde o Café com Canela a gente tem essa tradição dessas câmeras que gostam de corpos, né? Eu acho que de alguma forma acho que a gente foge muito do corpo, né? Parece que a gente tem não sei, alguma coisa que parece que o corpo não é tão bem-vindo, e na imagem às vezes eu sinto que isso se repete, né? E eu acho que aprendendo a fazer cinema no Recôncavo, na Bahia, onde o corpo é algo extremamente presente para tudo, né? É a base de tudo, juntamente com a palavra. Isso foi uma coisa que a gente desenvolveu desde o café, né? Que é essa câmera. E que tipo de câmera que a gente quer, né? Então, nesse filme, por exemplo, tem essa sensação que a câmera é extremamente apaixonada por essas personagens. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma tela que é ampla, né? A gente tem uma tela que é 4x3. Então, a gente vê um quadrado. Então, dá essa sensação também que parece que a gente nunca consegue enquadrar as três. E eu acho que isso também é significativo, né? É uma linguagem do tipo... Isso também dialoga com o filme, né? Elas também nunca conseguem estar as três ali em harmonia, né? Essa câmera vai um pouco revelando isso. E esse 4x3 que não cabe, né? Uma sensação de que a vida, de fato, é muito maior do que aquilo que você tá enquadrando, né? Não é suficiente, né? Essa tela não é suficiente. E nesse filme, quando elas cantam finalmente, né? Quando Geralda pega o acordeon e elas vão cantar até o fim, é o único momento em que a gente tem essa tela, né? Junto com o Black, mas um dos únicos momentos que você tem as quatro presentes e essa tela ampla, assim, pegando todo mundo, né? E vendo todo mundo de frente, unidas e, enfim, guiadas ali por aquela harmonia da música, né? Então, acho que essa câmera, ela é um pouco fugidia, né? Nunca se cansa, né? E tá sempre ali buscando elas, que na verdade é o grande diferencial, assim, daquele jogo, né? É a encenação, a gente está pela encenação, né? Então, é a gente que está correndo atrás da vida, não é a gente parando a vida para falar, não, para que isso é cinema. Não, é o contrário, né? É meio que a gente tentando correr atrás do que está acontecendo ali. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, foi que você já viu o filme 2 vezes, né? E que ele te tocou em lugares diferentes. Aqui eu falo até na condição de atriz e atriz que fez todos os filmes, que é uma honra para mim muito grande. Hoje mesmo eu vim conversando com a Ari durante a viagem, assim, eu vi o Café com Canela, eu li o roteiro várias vezes do Café com Canela, e ele permitiu talvez trazer essa linguagem para atriz, no caso a Cida que eu fazia e tal, o jeito que criei a personagem mais brejeira, mais solta, mais nanã. E aí foi a única personagem que eu vi um pouco distoante, a maneira dele escrever, que era um jeito mineiro de dizer as coisas, e o jeito baiano e do Recôncavo dizer, que foi a personagem que eu construí muito intensamente do Recôncavo. Mas assim, falando todo do Café com Canela, dizendo para ele ainda hoje, que eu assisti umas 5, 6 vezes, foi um filme que eu assisti umas 5, 6 vezes, eu gosto muito, muito de todo o conjunto do Café com Canela, e a cada vez que eu assisto, o filme me toca num lugar diferente, com uma discussão diferente, com uma conotação diferente, uma linguagem diferente, algum argumento que eu digo, olha que interessante, né? Aquilo para ser trabalhado em alguma seara específica. Então, aqui não fazendo convite, mas já fazendo, veja os outros filmes, enquanto roteiro, enquanto direção. Eu posso jurar que vocês vendo outras vezes, em outros lugares, em outros momentos, vocês vão me tocar de maneiras diferentes. Isso aconteceu comigo e é pela intensidade do produto que a gente traz. Posso? Boa noite, gente. Muitas pessoas queridas aqui hoje. E um beijo, Fernanda. Daqui a pouco te abraço. Gente, eu já sei da história, né? Mas pela lei natural dos encontros, eu queria que vocês compartilhassem como é que foi esse encontro tão bonito de vocês, tá? Apenas isso. Porque eu acho que é muito, muito fofo, né? Essa história de vocês terem se encontrado. Encontro Minas, Bahia?
Isso. E a gente juntou o pãozinho de queijo mineiro e o azeite e tem dado coisa gostosa, gente. Mas da parte que me aproximou diretamente a eles, eu gosto muito de ver a Ari contando, que para mim foi muito forte, muito significativa. E eu me senti muito contemplada e acho até, eu sou uma pessoa de axé, né? E acho até muito, muito forte no sentido espiritual a forma que nos conectamos. E eu gostaria que ele próprio contasse para vocês. Não sei essa história que eu vou contar que você quer ouvir. Mas a gente, assim, a gente estava, né? Aprovou o café com canela e a gente estava procurando, né? Os atores para fazer. A gente tinha muito pouca experiência com atores na Bahia. A gente realmente não conhecia, assim, não tinha um repertório, assim. E aí começamos a pesquisar. Mas, assim, de imediato, isso foi uma coisa muito bonita. A gente viu a Arlete, assim, foi uma imagem. E a gente sabia que era ela, assim. Foi a primeira, assim, do elenco todo que a gente bateu o martelo de cara. Depois a gente, né, veio a Odneia e tal, a questão da linha, a gente fez, né, assim, a Arlete de cara, assim, a gente não teve dúvida de que era ela. E a gente apostou e foi, né? Tipo, e a gente não fica nessa parte de produção de elenco, nada disso. A gente decide e aí o pessoal começa a conversar, ver salário, ver data, ver não sei o que lá. E a gente nos conheceu. A gente foi se conhecer na festa da Ajuda, você lembra? Sim. Foi a primeira vez que a gente foi na festa da Ajuda, que foi uma festa deliciosa. E aí na hora que eu vi a Arlete, eu falei, acho que a gente acertou. E daí foi uma relação muito bonita. Eu acho que o Café Canela, eu particularmente sou um pouco distanciado dos atores, assim, durante o processo, assim, primeiro que você não tem muito tempo para ficar conversando, né? Você faz, né? Tem a preparação, tem a leitura, tem várias coisas. Quando você começa a gravar, nesse processo um pouco maior como o Café Canela, a gente tem muito pouco contato. E a gente foi ter contato depois do filme, né? Porque a gente se gostou, o trabalho foi bonito, mas, né, foi rápido também. Foi umas 2 semanas, uma coisa assim. Só que aí a gente ficou meio de casa, né? E aí quando eu entrei na casa delas, fui recebido, aí eu falei, isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma fábrica de atores. Aqui tem tudo. Eu até estava falando, já foi 2 gerações, já estou olhando para a geração mais nova, das meninas da família delas, que já estão, né, começando a atriz. E falta só a Miralva, que é a irmã mais velha delas. Peguei agora no próximo filme, que era a família inteira. Pois é, eu digo assim, esses baianeiros é um negócio sério, né? Depois do Café com Canela, que ele teve todo esse entrosamento com a Arlete, que eu também me meti na festa da Ajuda sem conhecê-lo, e ficava olhando para ele, olhava, foi assim, palavrinhas. Você estava lá? Eu disse, ele vai me chamar para alguma coisa. Eu tava na primeira. Você serviu o Caruru para mim. Não, foi? Foi. Desculpe, na segunda vez que o Café se ajuda. A primeira ele chegou no Caruru lá em casa. Aí ele entrou, aí uma amiga minha fez assim, menino, eu assisti Café com Canela. Eu queria saber quem é o diretor. Eu disse, esse menino? Eu disse sim. Aquele tem. Esse menino? Eu disse, E aí foi se criando esse vínculo, né? Depois veio, Glenda foi com ele, mas nós não tínhamos aproximação ainda, né? Ela não estava muito próxima lá em casa. Mas aí, não, você foi no Caruru. Nós vamos brigar aqui agora. Você foi no Caruru, depois eu fui na festa da Ajuda, ela estava indo. Então foi isso, né? Então esse encontro foi maravilhoso. Foi daí que surgiu o meu convite para o Até o Fim, que foi o primeiro filme que eu fiz. Aliás, é a primeira vez que eu participo de um filme, né? No cinema. Com Ari Rosas e Glenda Micas. E na escrita já era para você. Tá vendo? É você? Mas eu pedi a atriz internacional. Eu pedi para ele contar essa história, porque, assim, não parecendo talvez soberba, né? Mas eu acho muito forte. E se tratando de você estar no território da Bahia, né? Cidade de axé, de fé e tal. E ele ter me conhecido através de uma foto, eu em alguns momentos brinquei com ele. Ele falou, aí eu fiquei sabendo depois, como assim através de uma foto? Hoje eu estou falante como o que aqui? Mas eu sou muito falante nos bastidores, ou no palco, ou na tela, né?
Assim, normalmente eu sou muito introspectiva, sou tímida, sou discreta, sou reservada. E sou mais assim quando eu me sinto mais íntima, então, como sou deles hoje. Então eu tenho vergonha, não gosto muito de me expor, mas eu estou tão em paz aqui que estou, né, falando bem. Mas é isso, eu acho muito significativo. Não acho que foi algo gratuito, algo nos conectou. Quando eu digo isso da timidez e tal, é porque eu não sou uma atriz que não faço testes. Eu sou uma atriz que não tenho um Insta como deveria, vergonhoso até, mas precisa ser arrumado, né? A coisa precisa estar organizada. Então, assim, o universo nos conectou. A gente tinha que estar juntos de alguma forma, né? Para produzir essas obras, para que eu pudesse dar corpo, né? Às histórias dele. Eu acho que Deus e os orixás nos uniu, nos conectou para que a gente produzisse juntos. Eu pedi para ele contar a história porque, para mim, é muito, muito forte, assim, muito intimista, mas muito forte. E eu queria compartilhar com vocês. E a gente sempre diz, né? Eu sempre fico conversando com a Arlete, a gente sempre fala, Ari e Glenda, a Bahia é uma terra de axé muito forte, vocês conhecem. Ari e Glenda não está em Salvador à toa, né? Eles não estão por um acaso. Tem algo muito forte, espiritual, né? Que eles chegaram ali fincados, principalmente em Cachoeira, a terra mais forte do axé. Tem gente aqui que conhece Cachoeira, acho que é a avó de Glenda, né? Então, eles não estão lá em Cachoeira por um acaso. Algo espiritual muito forte uniu eles lá em Cachoeira. E eles foram se conhecer em Cachoeira. Cachoeira! Quem for pra Cachoeira? Quando eu conheci Glenda, tava no primeiro dia de aula, né? Aí tô eu aqui, né, sentado assim. Aí eu tô aqui. Eu sou Maria, sou de Pouso Alegre, não sei o que lá. Aí, me se apresentando, de repente. Não é Glenda, sou de Poços de Caldas. A gente se deu bem depois. Eu fugindo do sul de Minas, fugindo de Minas, porque são de Poços de Caldas. Eu acho que isso é a coisa mais improvável, né, e mais louca assim, da nossa história, que é pensar que a gente cresceu muito próximo, né? E de alguma forma se encontrou num momento muito único, assim, muito ímpar da vida, né? De estar, enfim, começando, aprendendo cinema junto, assim, na mesma turma. Depois de lá, viramos amigos, dividimos uma casa juntos, abrimos uma produtora. 7 anos, assim, né? A nossa casa era também a nossa produtora, né? Então, a gente teve uma convivência muito próxima, assim, né? Acho que as coisas ficam meio borradas, o que é profissional, o que é familiar, o que é, né? Porque vai ganhando uma outra instância também, né? E é muito raro também você conseguir... acho que o cinema é um lugar muito difícil. E é difícil você seguir sozinho também, né? Então, acho que toda essa construção da Rosa Filmes e tal vem muito de uma forma de entender isso, assim, né? Muito cedo a gente entendeu que juntos... nós éramos melhores, nós éramos mais divertidos, mais dinâmicos, mais produtivos e um tanto de outras coisas, assim, né? Mas acho que de partilhar um olhar mesmo de perspectiva, de entender um tipo de cinema que nós gostamos de fazer e compartilhar de algumas crenças, assim, de alguns pactos no cinema e na vida também. Essa coisa de ser estrangeiro, né? Por mais que a gente esteja muito tempo já morando lá, a gente nunca é encarado, né, como parte, né? O sotaque já não parte, parte, a pessoa fala, da onde você é? Eu falo, tô mais tempo aqui do que... Mas eu e Glenda, a gente fala a mesma língua, ter a mesma cultura, sair de um lugar muito parecido, fez com que a gente também entendesse esse desafio que é estar num outro lugar, com uma outra cultura, né, tendo que ter um olhar muito generoso, e ao mesmo tempo um olhar distanciado, um olhar imersivo. E eu acho que assim, nós dois funcionou muito pela coisa mais importante, que é o humor. Lá a gente tem um humor que é só nosso, que você vai encontrar em Varginha, em Poços de Caldas, em Pouso Alegre, Itajubá, que você não vai encontrar em outro lugar. O humor é uma coisa que é muito específica, né? Eu adoro humor baiano, me divirto pra caramba, mas tem uma hora que tem uma coisa que tipo, só Glenda, né? Ali só Glenda entendia quando eu falava.
Olha pra você ver, Glenda. Olha pra você ver, não faz sentido nenhum. Olha pra você ver. Tem o Apaió, que eu já não acho engraçado o Apaió, porque eu não entendi. Na verdade, eu nunca entendi o nome do filme. Eu fui entender o nome do filme quando eu fui morar lá. Olhe para isso, É olhe isso. para aquilo. Eu, pra mim, olha o pai. O pai. Olhe para... Pra mim não soava. Não soava. Né? Eu não conseguia. É isso, eu não conseguia acessar esse humor, porque é um humor que me fazia parte. Aí morando lá, eu entender. Olha pra aí. Entendi. Eu era um negócio de pai. Eu não conseguia entender, assim, muita lógica. Então acho que assim, acho que o que une Glenda e eu é muito humor. Porque a gente mora que você precisa rir, né? E a gente consegue rir junto. Acho que isso é a coisa mais importante até hoje. A gente briga muito pouco, porque mineiro, né? Mineiro não fica brigando muito. Uma olhada já resolve metade do problema. Uma olhada, assim, ela tá brava, aí já vou mais de mansinho e tal. Mas o humor, eu acho que o humor é uma coisa que é onde a gente se encontra melhor. E tem coisas que a gente só é com o Leandro que eu tenho que falar pra dar uma risada. Às vezes ela não ri. Às vezes ela tá... Passou pelo rio, essas coisas aí. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, que eu achei interessante, é que a primeira vez que eu li o roteiro, eu falei pra você, achei o filme mais mineiro de tudo que você já escreveu até hoje. E porque eu acho que era isso, era um filme muito de família, né? E é doido também como a gente faz os nossos filmes todos pensando no recôncavo. É com lá que a gente conversa, é com aquele território, são com aqueles corpos, é com aquela negritude que pra gente é muito importante, é com aquele axé, é com aquilo que a gente está dialogando diretamente. Mas ao mesmo tempo nós nunca deixamos de ser daqui. E então, de alguma forma, isso também está muito presente, né? Eu não sei dizer onde está presente, mas eu sei mapear isso, mas isso está muito presente. Então eu lembro dessa sensação de ler até o fim e falar: caramba, é muito mineiro, né? É muito mineiro. Aí você acha, nossa, achei muito mineiro, sei lá, lembrei da minha família, assim, dessa coisa, desses encontros, né? De todo mundo, todas essas mulheres, minha família tem mulheres todas presentes aqui, mulheres muito fortes, muito potentes, assim, que me ensinaram muito, assim, né? A ser mulher também. E aí eu falei, nossa, eu li muito da minha família, né? Um jeito de conversar, muito direto, e tá chorando e ao mesmo tempo já tá dando risada, né? Eu acho que isso também é muito mineiro, assim, de, tipo, não tem uma transição, né? Esses dias a gente tava conversando, falando de velório, né? Falando, nossa, velório em Minas Gerais é um acontecimento, que a gente vai pra chorar, mas você sabe que você vai sair dali com umas fofocas e com uma risada, assim, você já leva um cafezinho. Que é uma coisa que eu falei, por exemplo, os velórios são tristíssimos, a gente tem velório junto, eu e o Maria, a gente ficou assim, gente, que tristeza, ninguém vai dar uma risadinha, é sério isso? Porque velório em Minas Gerais pelo menos na minha família. É engraçado, deu pra dar umas risadas. Mas também várias pessoas depois, quando leram, falaram, isso aqui é muito baiano, né? Então eu acho que isso cria identidade, querendo ou não, você vai lembrar da sua família, né? Eu acho que o pai Sobre, depois a gente podia fazer referência familiar de Minas. Mas foi legal, a gente passou agora em Salvador, e várias pessoas me abordaram, assim, nesse sentido, falaram assim, parecia que eu estava em casa, sabe, assim, gente de lugar diferente, assim, da Bahia, mais da periferia, ou não, mas, assim, Irã falou isso, de Alagoas, ele já é da periferia de Salvador. Falou assim, nossa, é minhas tias ali conversando. Então, acho que é um pouco, acho que traz um pouco a família, né, as coisas da família, que aí acho que acaba tocando esses laços. Seja pela dor, seja pela provocação. Tem coisas que a gente só faz com o irmão, né? Acho que tem uma perversidade no filme, essa perversidade que a gente faz uma com a outra, e aí é uma coisa que eu tentei ver sobre isso, é uma coisa que, assim, que tem a ver com um amor que é só de irmão. A gente não fica refletindo muito assim, pelo menos eu nunca, assim, eu não consigo ver meus irmãos, por exemplo, e ver o amor manifestado no meu olhar. Mas eu sei que eles são as únicas pessoas que conseguem ver o mundo mais próximo do que eu consigo ver. Porque a gente mais ou menos nasceu no mesmo lugar, porque a gente foi mais ou menos criado pelas mesmas pessoas, porque a gente mais ou menos frequentou as mesmas escolas, porque eles conhecem o lugar mais perverso da minha personalidade e eu conheço o lugar mais perverso da personalidade deles. A gente não é no mundo tão perverso como a gente é com os nossos irmãos.
existe uma permissividade nisso. E também, quando o bicho aperta, tem coisa que só a gente consegue resolver junto. Painho vai morrer. É uma coisa que só essas pessoas podem resolver isso. Só essas pessoas vão conseguir articular politicamente, praticamente e afetuosamente essa relação, né, né, da passagem, que é uma relação muito... E eu acho que está aí, que faz com que também esse olhar se manifeste como... E como a gente se permite também ver elas falando coisas horríveis umas para as outras e rir. A gente não ri porque é bonito a coisa feia que uma está falando para a outra. A gente ri porque a gente consegue entender que a gente é capaz de fazer isso com os nossos irmãos. Isso é uma coisa... E que não é... E o amor está ali também, né? O amor também está no desentendimento. Mas eu acho que o humor se manifesta depois daquela briga terrível, aquela piada que só as duas vão entender. Porque é uma coisa da infância, da cutícula da infância. Então acho que é aí que está o segredo do filme. Nesse sentido, né? A partir do ouvir as pessoas falando sobre o filme, eu acho que aí está essa irmandade, e esse humor, essa cumplicidade, essa perversidade que essas relações... E vocês têm um tempo de humor muito preciso, bastante preciso. Nada tá ali à toa. Eu quero primeiro cumprimentar toda a equipe e meu abraço à nossa conterrânea Grenda. Eu não conheço, não entendo da técnica de filmagem, de fotografia, mas vocês mostraram cenas bastante fortes, as tomadas, uma técnica muito criativa. E como o cinema é um trabalho de arte, de um artista, a gente não sabe o que passa na cabeça do artista, mas ele passa para nós, espectadores, sentimentos indeterminados, né? Então, dentro desses sentimentos indeterminados, eu marquei alguns detalhes. No início, a cena daquele rosto negro e o rato. Asco, nojo. E foi o que apresentou o filme o tempo todo. A narrativa, a trama. E a cena da procura da bituca, aquela cena forte, escavando o chão, terra, sujeira, nojento, procurando uma coisa podre no lixo, para satisfazer um ego de um vício já superado, pensado já superado. Mas o interessante de tudo isso é que 4 personagens de uma mesma origem que tomaram rumos diferentes. E a principal vítima ficou, né? Que é a filha estuprada. Vocês abordaram muito bem o tema da questão de gênero. O que não é aceito, o que não é visto, que ninguém quer ver. Nem a mãe, nem aquela que o pariu. E você estava se colocando agora há pouco a questão da amorização, que fecha toda a trama, depois de tantos desencontros, de conflitos, de mágoas. A música, gente, que vocês colocaram para fechar e unir aquilo que estava desunido há 15 anos. E outra coisa bonita que ficou nessa trama, salva pela música e pela amorosidade, o painho está morrendo, não tem salvação. Mas nós continuamos a nossa vida, a questão da continuidade daquelas 4 pessoas agora unidas pela afetividade. Então, o que acontece? Nós temos que, numa obra de arte, o artista tem que passar... O trabalho de arte é um trabalho político. E o artista, enquanto sujeito, ele deixou passar para a gente esse processo, essa continuidade da vida daqueles 4 personagens, daquelas 4 pessoas. Então, eu só tenho que agradecer, que parabenizar, desejar sucesso e para que vocês, toda a equipe, continuem produzindo qualidade. Porque vocês conseguiram descriminalizar a palavra. E ainda lembrei, pior, que eu estudei em Salvador, que não vai tomar no cu, não. Vai tomar no cu e lasque.
Vou passar para elas, porque eu acho que, né, elas vão fazer Se eu soubesse o que é, Pode falar coisa bonita. Mas antes de tudo, eu que queria agradecer de você estar aqui presente. É uma pessoa que é muito importante para a nossa história, para a nossa negritude em Poços. Então, assim, é uma alegria, um prazer imenso ver quando você chegou e falou, ela veio, que bom! E muito contente, assim, muito grata. E gostoso de ouvir, né? Porque acho que a gente faz cinema independente, sempre fica nessa conversa de que, cinema independente, brasileiro não gosta de filme nacional, não gosta de filme independente, então é muito gostoso poder estar aqui, podendo se divertir, se emocionar com o filme e podendo ter todas essas conversas, assim, numa noite em torno do cinema, né? E de um cinema negro também, que é praticado por nós. Agora eu vou passar para a Val, que vai ter palavras mais profundas. Lá dentro, da onde? Do meio do seu orifício anal. Então, assim, como a senhora, né, acaba de dizer, né, o vá tomar, assim, lá dentro se lasque. A gente tem muito isso lá mesmo. Vai se lascar, vai tomar lá dentro do seu olho, do seu cu. A gente fala muito isso quando a pessoa está enchendo o saco. Eu gosto. Quando a pessoa está enchendo o meu saco, eu digo. Principalmente quando bota você lá embaixo. Eu não gosto. Né? Então, porque é uma história tão profunda e tão dolorosa, né? Muito dolorosa, que dá vontade mesmo. Dá vontade. Veio toda hora assim no texto, na hora que estava fazendo, de dizer mais coisa. Mas, infelizmente, a gente tinha que cortar muita história, né? Muita coisa dentro do texto. Mas foi interessante a senhora pontuar essas coisas, falar sobre isso. Porque a gente sofre muito. A gente sofre e muito. Parece não. A gente vive, principalmente o negro, né? Porque a gente aborda ali várias coisas. Né? O racismo vem em cima. Então a gente vive em um Brasil diferente. A gente vive em um Brasil que é esquecido. Ninguém nos vê. Né? Aí dá vontade da gente dizer isso, mas não. A gente tem que lutar. A gente tem que dizer, estou aqui, eu posso, eu faço. E eu sempre digo uma coisa assim, é que eu agradeço muito aos dois, né? Por terem nos enxergado. Dizer assim, vá que vocês têm condições. Vá lá que o cinema negro existe. Mesmo você estando fora do país. Mas o país precisa viver. É por isso que dá vontade da gente mandar tomar toda hora. Né? Porque a gente é esquecido. Nós somos esquecidos. Então eu agradeço muito por eles enxergarem e dizer assim, o cinema negro está aí. Vá lá na tela e assista, dê valor. É isso. Como é o nome da senhora? Desculpa. Tita. Pelo arriar das malas, eu consegui perceber que a senhora é uma referência aqui. Então, me sinto lisonjeada, agradeço a sua presença, agradeço pelas suas falas. Que bom que a senhora conseguiu nos ler, conseguiu ler as personagens, conseguiu ler, fazer essa leitura do filme. Que ali a gente aborda tantas e tantas questões, não somente a questão sexual, a questão, né? Mas questão de gênero, a questão da intolerância religiosa, quando a Vilmar vai recitar o texto e falar de uma ideia e as próprias irmãs, tá, quem é? Porque príncipe, destino, o que, minha? A questão da intolerância religiosa presente ali, a questão racial muito forte em todos os textos, quando a Bel e que elas tiram com humor e tal, mas que é de respeitar essa luta, esse espaço da irmã e tal, mesmo que às vezes até comunguem, mas desrespeitar. E a senhora fez leituras que não foram ditas aqui, mas que a senhora conseguiu assimilar muito bem. E eu acho que aí a gente sente que o recado foi dado, a mensagem foi passada, a compreensão do que se quer. E nesse momento é o que eu quero, que pessoas como a senhora alcancem a compreensão da nossa obra.
favor. Vocês que são do sul de Minas, vocês chegaram a pensar em fazer, quando se formaram, né, talvez de fazer com que essa produção fosse no sul de Minas ou não? E se fosse aqui, o que seria de diferente? Porque quando a gente está assistindo um filme, a gente se sente lá no local, né? Eu não conheço como que chama? A cachoeira, né? Mas parece que eu estou lá, eu me reporto lá. Então eu fico pensando esse contexto aqui em Poços de Caldas. Só um exemplo, né? O que mudaria? Eu acho que o cinema que a gente faz, eu não vejo acontecendo no sul de Minas, assim. Talvez, tipo, agora vamos filmar aqui, mas eu acho que as nossas raízes, a nossa forma de entendimento é muito baiano, é muito reconvexa. São coisas que nasceram lá, formas de olhar que nasceram lá, pessoas que só tem lá, histórias que a gente só escuta por lá. Então, eu acho que tem um encantamento. A gente costuma falar que cachoeira é a palavra que eu mais disse na vida, assim, porque acho que foi lá que a gente teve régua e compasso, assim. Acho que foi lá que a gente se entendeu, lá que a gente se encontra. O encontro pra gente é muito valioso, o local do encontro é muito valioso, né? Então, é uma conjectura de si, mas acho que o cinema que a gente aprendeu, a gente é aluno da UFRB, que era aluno da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, que foi a nossa turma de 2010, cinema, terceira turma do curso de cinema, primeiro ano das notas do Enem, do SISU. Então tem também um acontecimento político feito naquela região e uma pulsação que nos traduz e que nos alimenta. E que, claro, isso existe em vários lugares. Em Poços tem uma cena linda que está se formando aqui. Eu vou citar o Projeto Curas, que é o projeto que eu acompanho e que eu admiro aqui em Poços. E eu acho que é uma outra história, entendeu? Mas a nossa história é do Recôncavo. Não tem jeito. E que história que você contaria também? Aí eu vou passar pro roteirista. Eu não sei, porque a gente está presente lá. Nosso coração está lá, então não tem muito como ficar conjecturando. Acho que quem está aqui tem que contar as histórias daqui. Gente, a gente está encerrando, infelizmente. Gostaria de agradecê-los imensamente. De novo, reiterar que é uma honra, um privilégio tê-los aqui, ter os filmes de vocês, viver na mesma época que vocês. E, enfim, se vocês tiverem considerações finais, agora é a hora. Vamos lá. Eu sou fumante. Jura? Eu tenho cigarro. Então, assim, essa não vai ser falta de educação, mas na hora que a gente terminar, eu vou sair correndo lá pra fora. E receberei todos, abraçarei todos, mas eu preciso de nicotina no meu corpo. Isso não é falta de educação. Muito bom estar aqui, viu? Foi muito prazeroso, muito feliz. Amanhã tem oficina, né? Todos convidados para vir aqui. Acho que vai ser uma conversa super gostosa, lembrando, falar dos filmes, falar dos processos, como foi, né? As delícias e as dores de gravar no interior, de pensar um cinema no interior, que eu acho que dialoga, né? Acho que é muito gostoso também poder estar aqui em Poços, porque nisso une a gente a Cachoeira, a Pouso Alegre, a Contagem, que é pensar o interior, né? Pensar o interior e o cinema no interior, e não na capital. A gente passou por outras capitais, né? Então acho que a gente não toca muito nesse assunto quando tem São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, mas é muito bom poder abrir esse espaço de diálogo. Eu acho que também ultrapassa o cinema, né? Fazer arte, cultura no interior, tem coisas que são muito legais, também tem suas dificuldades. Então amanhã, a partir das 2h da tarde, estaremos aqui. Aberta a todos, com retirada de ingresso a partir de 1 hora antes da sessão. Da sessão não, da oficina.
Só agradecer, gente. Só agradecer. Eu estou muito feliz. Estou em paz com a obra, com o trabalho. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por terem permanecido conosco até agora, por terem abraçado a nossa arte, que eu sei que vocês abraçaram. Divulguem, os outros filmes estão aí, assistam a mostra. Tá linda, tá incrível. E vamos trabalhar, vamos fazer arte. Quero ver vocês aqui amanhã, produzindo, fazendo tudo que vocês fazem de melhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Só agradecer sempre. Eu só tenho a agradecer também a vocês, né, por terem nos prestigiado e prestigiado essa obra, e também as outras que vocês vão assistir. E um recado muito importante: não deixe de assistir os filmes brasileiros. Assista os filmes brasileiros. Esquecer um pouquinho do internacional. Vamos assistir, o cinema brasileiro existe. Tá? Muito obrigada. Agradecer. Dona da casa me dê licença. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer as pessoas queridas e tão importantes para mim, para minha trajetória, todo mundo que está aqui hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. Acompanhe a nossa mostra. Temos 6 filmes, na verdade, aqui em Poços. Tem 6 filmes em exibição. Aí é só entrar no site para ficar sabendo o dia de cada, o horário de cada sessão. Mas é muito importante ter vocês aqui. E, por favor, quando puderem, vá à cachoeira, assim, porque eu acho que todo mundo precisa conhecer esse lugar também. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês e também a gente não faz essa programação sozinho. Então, eu queria agradecer a equipe de programação do cinema da MS e a todas as equipes aqui do IMS Poços, que, enfim, são equipes muito importantes e que estão aqui todos os dias. E a gente está batalhando para crescer a programação aqui e a gente conta com a presença de vocês sempre. Obrigada e boa noite.